Olá, bom dia. Terça-feira, 17 de novembro de 2020. Em 1997, por aí, comprei o meu primeiro computador de mesa, o meu primeiro PC. E comprei em partes. Eu morava na Foz do Iguaçu e a mim não era custoso ir ao Paraguai comprar as peças que eu precisava. Fiz isso durante um tempo e montei sim um computador. Eu não, dei para um amigo, porque eu não sabia exatamente nada, ou absolutamente nada, sobre o assunto, como ainda não sei. Mas o meu amigo foi montando as peças e me perguntou sobre o sistema operacional, se eu queria um Windows. Se não me engano, era o Windows 2008, ou então alguma coisa tipo Linux, que eu nunca tinha ouvido falar. Bem, eu disse, o meu dinheiro acabou, eu não sei como comprar um sistema operacional agora. E ele disse, não se preocupe, eu quebro o crack do Windows e deixo instaladinho para você. Eu não fazia ideia do que era quebrar o crack do Windows. Seja como for, cometi um ato ilícito. Recebi um Windows craqueado, como se diz. Ainda hoje não sei exatamente o que quer dizer quebrar o crack. Não faço ideia. Muita gente pode pensar, como eu, que quebrar o crack é dar uma voadora na cintura do Neymar. Mas não é exatamente esse o problema, não é essa a questão. A coisa envolve entrar num sistema, descobrir o código do sistema. É mais ou menos isso, penso eu. Pois bem, é isso que está em jogo agora nos Estados Unidos. Quebrar o crack das maquininhas de votação, das urnas eletrônicas, da Smartmatic, colocar todas as informações numa pasta e levá-las para o Procurador-Geral da Nação, William Barr. Pois bem, é isso que está fazendo a equipe de Donald Trump. Está reunindo tudo o que colheu sobre fraude nas eleições, está colocando numa pasta para entregá-la a William Barr. O procurador-geral então decidirá se enviará a pasta com as denúncias para a Suprema Corte ou não. Ele pode se negar a isso. Mas também pode sim levar à Suprema Corte e aí as eleições tomarão outro rumo. Serão decididas por juízes da Suprema Corte, que analisarão todo o processo, e isso pode demorar muito tempo, para decretar, enfim, quem foi o vencedor das eleições de 2020. Agora, a especulação é o que de fato está na pasta que Donald Trump apresentará a William Barr. Hoje o Gatestone tratou, a partir de algumas frases, do que realmente está na pasta que será entregue para William Barr. As frases são de Sidney Powell, ex-promotora federal e membro da equipe jurídica do presidente Trump. Ela se tornou, nos últimos dias, a grande estrela dos republicanos, mas também em frases de Rudy Giuliani, Jenna Ellis, advogada da campanha de Trump, Alex Halderman, professor de Ciência da Computação e Engenharia da Universidade de Michigan, e uma frase antiga do New York Post, postada em 29 de outubro de 2006. Bem, vamos às frases para termos uma ideia do que estará lá dentro da pastinha de Donald Trump. Abre aspas, primeira frase de Sidney Powell. Estamos nos preparando para anular os resultados das eleições em vários estados. O presidente Trump venceu não por centenas de milhares de votos, mas por milhões de votos que foram alterados por este software que foi projetado expressamente para este fim.
Juramos depoimento de testemunhas do motivo pelo qual o software foi projetado. Ele foi projetado para fraudar as eleições. Fecha aspas. Então aqui já temos uma ideia do que constará na pasta de modo prioritário. A indicação de que o software das maquininhas de votação estava craqueado, ou melhor, estava sendo manipulado. O problema do software, segundo a frase, é que até mesmo o manual dele explica como os votos podem ser apagados. É como recortar e colar os votos de Trump em uma pasta separada e, em seguida, excluir essa pasta. Também frase de Sidney Powell. A terceira frase de Sidney Powell, abre aspas, eles podem colocar um pendrive na máquina ou fazer upload de um software, até mesmo pela internet. Podem fazer isso da Alemanha ou da Venezuela. Eles podem acessar qualquer coisa remotamente. Podem assistir aos votos em tempos reais, podem ver a votação em tempo real. Podem transferir votos em tempo real. Identificamos matematicamente o algoritmo exato que eles usaram e planejamos usar desde o início, e que foi planejado, melhor dizendo, para ser usado desde o início das eleições. Nesse caso, para garantir que Biden vencesse. É por isso que Biden disse que não precisava dos seus votos agora, em campanha. Ele precisaria dos votos mais tarde. Frase de Rudy Giuliani. O software que eles usam é feito por uma empresa chamada Smartmatic. É uma empresa que foi fundada por Hugo Chávez e por 2 aliados, que ainda são sócios. Tem sido usada para trapacear nas eleições na América do Sul. Foi proibida pelos Estados Unidos há cerca de uma década. No entanto, voltou agora, camuflada em outra empresa ou em outra máquina, com outro nome. Rudy Giuliani. Outra frase de Giuliani. Finalmente, se você quiser chegar aos votos, vamos escolher a Pensilvânia. Identificamos 632 mil votos ilegais. É o suficiente para que o presidente ganhe no estado por 300 mil, que é de fato o que ele ganhou, disse Giuliani. Se você simplesmente tirar a máquina Smartmatic, terá no estado da Pensilvânia a vitória de Trump com diferença por 300 mil votos. Gina Ellis, advogada de Trump, diz: o que estamos vendo é que possivelmente até 2,7 milhões de votos foram simplesmente excluídos. Votos que seriam para o presidente Trump foram simplesmente excluídos. Como seu sistema de votação era capaz de ter usuários que se logavam e viam os votos à medida que chegavam, podiam manipulá-los à vontade. Ou seja, imaginem, eu estou aqui na frente do meu computador, vendo exatamente o voto chegando na máquina, sendo computado na máquina. E aqui estou logado com a máquina e, portanto, posso alterá-lo no exato momento em que o voto entra. Ele pode ser transferido para uma pasta só com votos de Trump e depois ser excluído, mas também pode ser manipulado de outras formas. Por exemplo, passar o voto de Trump para Biden, ou então, quando o voto chega para Biden, multiplicá-lo por 2, 3, 4, etc. Ela continua dizendo: se fosse um voto de Trump, eles poderiam alterá-lo manualmente para um voto para Biden. Eles poderiam duplicar o voto se fosse um voto para Biden e ter uma pessoa fazendo o contrário, o serviço contrário, eliminando os votos de Trump. Ou então, até mesmo passando, dando 6 votos para Biden ao invés de um voto para Trump. Toda essa tecnologia
Precisamos realmente de uma auditoria forense para investigá-la. Precisamos de uma auditoria forense para investigar toda esta tecnologia. Gina Ellis, advogada da campanha de Donald Trump. Bem, aqui Alex Halderman, professor de Ciência da Computação e Engenharia da Universidade de Michigan, com o seu parecer técnico, que certamente, claro, estará na pasta que será apresentada para William Barr. Abre aspas. Há 10 anos fiz parte da primeira equipe acadêmica a realizar uma análise abrangente de segurança de uma máquina de votação DRE, eletrônica de gravação direta. Examinamos o que era na época o DRE, com tela sensível ao toque, que era a mais usada no país, e passamos vários meses investigando as vulnerabilidades da máquina. O que descobrimos foi perturbador. Podíamos reprogramar a máquina para causar a vitória de qualquer candidato de forma invisível. Também criamos software maliciosos, códigos de roubo de votos, com códigos de roubos de voto, que poderia espalhar-se de máquina para máquina como um vírus de computador e mudar silenciosamente o resultado das eleições. Fecha aspas. Agora, o curioso, aí está por conta do Gatestone, mas o curioso é a última frase, que foi pinçada do New York Times, mas não agora, em 2006, 29 de outubro de 2006. A postagem dizia o seguinte, abre aspas, as preocupações sobre os possíveis laços entre os proprietários da Smartmatic e o governo Chaves são bem conhecidas das autoridades de política externa dos Estados Unidos desde antes do recall de 2004, em que Chaves, um forte aliado do presidente Fidel Castro de Cuba, venceu por uma margem oficial de quase 20%. Pois é, o New York Times, que agora parece não quer tocar no assunto da Smartmatic, vê tudo isso como uma grande fake promovida pelo Partido Republicano, dizia em 2006 que Chaves havia ganho com a colaboração da Smartmatic. Claro, isso também certamente constará no relatório, como disse. Agora, voltando à questão do crack. Pois é, o crack. A senhora Sidney Powell, que vocês estão vendo, ela causou no domingo ela participou de um programa da Fox e disse com todas as letras que tem provas sim do que está falando. Entre outras coisas, a matéria de hoje, publicada no American Spectator, diz o seguinte: Powell nunca diz nada que não pode provar. Ela mesma, aliás, tinha dito isso no programa de domingo. Esta citação da advogada superstar do DC, que representou a campanha de Trump no fim de semana, enquanto circulava no noticiário a cabo, levou frisson às redes. Powell lançou várias e grandes bombas nessa entrevista e fez uma promessa que reverberou particularmente nos círculos conservadores. Ela disse que em breve liberaria o crack das máquinas, dessas maquininhas. Como fez lá o meu amigo nos anos 90. Ele liberou o crack do Windows. É a mesma coisa, embora eu não saiba explicar como. Ainda não sabemos o quão assustador é o crack de Powell. O que sabemos é que Powell e outros membros da equipe, como Rudy Giuliani, Gina Ellis e não oficialmente Lin Wood, estiveram de uma forma chocantemente confiante se comportando de modo chocantemente confiante nos últimos dias, nas últimas horas. Bem,
É esperar para ver. Aliás, é esperar com um certo realismo, porque está em jogo aí a nova ordem mundial. Ela tem hora para começar, começará em 2021, e o que ainda atrapalha a nova ordem mundial é esse chato desse Trump tentando provar que foi roubado. Estou dizendo isso, chato entre aspas, porque é o termo que eles estão usando. Esse chato está atrapalhando o calendário, que já está atrasado, aliás. É simplesmente isso que está em jogo. Bem, para terminar, uma nota interessante saída hoje na imprensa israelense. Um comentário, uma reportagem saída no New York Times também está causando em Israel. O que saiu no New York Times foi o seguinte: o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, levantou e discutiu na última quinta-feira a possibilidade de sabotar militarmente o programa nuclear do Irã. Foi isso que informou o New York Times, citando como fonte 4 oficiais e ex-oficiais americanos não identificados, mas supostamente informados sobre o caso. A reunião, que aconteceu no Salão Oval da Casa Branca, contou com a presença, entre outros, do vice-presidente dos Estados Unidos, Mike Pence, do secretário de Estado norte-americano, Mike Pompeo, o secretário de Defesa, Christopher Miller, e o chefe de gabinete, Mark Milley. Eles teriam convencido o Trump a abster-se de um ataque para não provocar um conflito de maiores proporções nas últimas semanas de seu mandato. Trump, segundo o New York Times, queria partir logo para cima do Irã e foi aconselhado a deixa disso. Pois é. A matéria continua dizendo que um dia antes da relatada reunião sobre uma opção militar, a Agência Internacional de Energia Atômica tinha informado que o Irã havia acumulado uma reserva de urânio pouco enriquecido, que é aproximadamente 12 vezes maior do que o permitido pelo Acordo Nuclear de 2015. Eu dei essa notícia, os amigos do canal haverão de lembrar, dei essa notícia, a questão aí de 2 dias, de que o Irã conseguiu produzir e enriquecer urânio 12 vezes mais do que o antigo acordo previa. Bem, a questão aí é a seguinte: o urânio não foi enriquecido a ponto de se tornar perigoso, uma vez colocado em ogivas, em mísseis e assim por diante. Porque, segundo os analistas, para produzir o efeito de uma bomba atômica, teria que ser enriquecido no mínimo a 29%, o que não seria uma bomba atômica muito potente, mas, de todo modo, seria uma bomba atômica. A chamada bomba suja, que dizem. Ela é tão destrutiva quanto a outra, só que num raio menor, claro. Acontece que eu já tinha dito também no ano passado que inúmeros documentos do Mossad que foram passados para o conhecimento do MEMRI, o maior site de língua árabe do Ocidente, dizia que o Irã tinha, sim, enriquecido, tinha conseguido colocar as suas centrífugas para enriquecer o urânio a 29%. Para os desinformados, 29% não significa nada porque pensam que uma bomba atômica precisa de urânio enriquecido a 90%. Mas para os expertos, não há diferença entre 29% e 90%. Portanto, o Irã já teria, desde o ano passado, material suficiente para embarcar em seus mísseis, material atômico. Daí porque pode ser que o New York Times tenha dito a verdade. Houve uma reunião, sim, na Casa Branca, na quinta-feira, e Trump, quem sabe, manifestou o interesse de não dar esse gostinho para o Irã, ainda que estivesse lutando pela vitória nas eleições. Mas, considerando a possibilidade de não vencer esta parada, teria ele a intenção de não deixar esse gostinho para os mulás iranianos.
mas foi convencido do contrário. Aí é que mora o problema. Será que Trump se deixa convencer do contrário quando está decidido por algo, por seus assessores? Eu acho que não. Eu acho que Donald Trump não quer realmente se envolver nessa questão. Deixa isso para Israel. Pode ser que Trump tenha pensado assim. O que não é de modo algum, motivo para recriminá-lo. Eu penso. Até depois.